Existem perguntas que acompanham a humanidade desde os tempos antigos. Perguntas que habitam nossas escrituras sagradas, nossos museus, nossos corações. Hoje, convidamos você a fazer uma jornada, não para destruir crenças, mas para expandir compreensões. A pergunta que nos une nesta conversa é deceptivamente simples. Quem realmente habitava a Terra nos primeiros séculos? Não é uma pergunta de desafio, é uma pergunta de curiosidade. Porque quando olhamos para os primeiros séculos da história humana registrada, o que vemos é uma tapeçaria muito mais complexa do que muitos de nós imaginávamos. Quando abrimos a Bíblia, seja no Gênesis ou em qualquer outra seção, encontramos narrativas profundas sobre a origem da humanidade, sobre Adão e Eva, sobre Noé e o dilúvio. Essas histórias tocaram bilhões de pessoas ao longo de milênios. Elas moldaram civilizações, ofereceram consolo e significado. Mas aqui está o convite. E se essas narrativas não forem a história completa? E se forem parte de um mosaico muito maior? Não estamos sugerindo que sejam falsas. Estamos convidando você a considerar que diferentes perspectivas podem coexistir. Um historiador cristão, um arqueólogo secular e um estudioso bíblico podem estar observando a mesma realidade a partir de ângulos diferentes. A Bíblia nos conta a história de Adão e Eva em um jardim perfeito. Nos conta sobre Caim e Abel, sobre Noé e o grande dilúvio. Mas e se houvesse populações que viveram paralelamente a essas narrativas? E se a história bíblica fosse verdadeira para aqueles que a viveram e transmitiram, enquanto outras civilizações também floresciam em outras partes do mundo? Essa não é uma contradição, é uma expansão de perspectiva. Quando os arqueólogos cavam nas ruínas de Jericó, Ur e outras cidades antigas, encontram evidências de civilizações sofisticadas. Os sumérios tinham cidades-estado complexas, sistemas de escrita avançados e códigos legais elaborados. Os egípcios construíram pirâmides que desafiam nossa compreensão da engenharia antiga. Os babilônios desenvolveram matemática e astronomia notáveis. Tudo isso estava acontecendo, enquanto, de acordo com a cronologia bíblica, outras pessoas viviam em outras regiões. A questão não é qual estava certo. A questão é como essas histórias interagem. A arqueologia nos mostra que a história humana é muito mais intrincada do que qualquer documento único pode capturar. A Bíblia oferece uma narrativa espiritual e histórica profunda sobre um povo específico, os hebreus e seus descendentes. Mas outras culturas tinham suas próprias narrativas, igualmente significativas. Os egípcios registravam seus próprios deuses, seus próprios reis divinos, suas próprias criações do mundo. Será que ambos estavam errados? Ou será que ambos estavam registrando verdades através das lentes de suas próprias experiências? Há textos antigos que mencionam seres e personagens que não aparecem na Bíblia tradicional. Os nefilins, os gigantes mencionados brevemente na Bíblia, aparecem com mais detalhes em textos apócrifos como o livro de Enoque. Essas narrativas extras nos levam a perguntar: o que foi incluído no cânone? O que foi deixado de fora? Por quê? Essas não são perguntas heréticas, são perguntas que estudiosos respeitáveis fazem há séculos. Perguntas que nos ajudam a entender melhor como as histórias sagradas foram preservadas, selecionadas e transmitidas. Os manuscritos do Mar Morto revelaram variações de textos bíblicos, nem sempre idênticas às versões que conhecemos hoje. Isso não invalida as Escrituras. Apenas nos mostra que a transmissão textual era um processo vivo que evoluiu através das mãos de escribas dedicados que tentavam preservar o máximo de precisão possível em tempos sem impressoras. É um lembrete humilde de que toda história registrada é filtrada através da compreensão humana.
Os textos babilônicos, como o Enuma Elish, descrevem um começo do mundo radicalmente diferente do Gênesis, onde o Gênesis apresenta um Deus criador solitário falando o mundo à existência. O Enuma Elish descreve uma cosmogonia de múltiplos deuses e conflitos cósmicos. Ambas as histórias são fascinantes. Ambas refletem como diferentes povos entendiam seu lugar no universo. A existência dessas narrativas diferentes não diminui uma nem outra. Apenas nos mostra que a busca humana por significado e origem é universal e tem múltiplas expressões. Isso nos convida a refletir qual era o propósito de cada narrativa. A Bíblia não estava tentando ser um livro de ciência no sentido moderno. Estava tentando comunicar verdades espirituais e morais. E quanto aos egípcios, aos babilônios, aos sumérios, suas narrativas também serviam propósitos sagrados, políticos e culturais. Cada uma era verdadeira dentro do seu contexto. E talvez essa seja a compreensão mais madura que podemos alcançar. Nos primeiros séculos, a Terra era muito mais populada do que muitos imaginam. Havia rotas comerciais sofisticadas, comunicação entre culturas distantes e conhecimento que foi parcialmente perdido, preservado ou distorcido através dos séculos. A Biblioteca de Alexandria, antes de seu incêndio, continha textos que nunca foram recuperados. Que histórias, que conhecimentos foram perdidos nas chamas. Talvez haja respostas que simplesmente não estão mais ao nosso alcance. E isso está bem. Não podemos saber tudo, mas podemos ser humildes sobre nossas limitações. O que podemos fazer é reconhecer que todas as fontes, bíblicas, arqueológicas, literárias, oferecem fragmentos de uma verdade muito maior. Quando um historiador consulta a Bíblia junto com registros egípcios e evidências arqueológicas, não está negando nenhuma delas. Está tentando montar um quebra-cabeça com todas as peças disponíveis. Talvez a questão mais importante que podemos enfrentar é esta: fé e história precisam ser inimigas? Um cristão devoto pode acreditar que a Bíblia registra verdades espirituais profundas, enquanto reconhece que a história humana é muito mais vasta do que qualquer texto isolado. Um arqueólogo pode respeitar as narrativas sagradas enquanto aplica métodos científicos para entender o passado. Essas posições não são contraditórias, são complementares. Elas reconhecem diferentes tipos de verdade, operando em níveis diferentes. Nos primeiros séculos, habitavam a Terra bilhões de pessoas, nem todas registradas, nem todas lembradas. Os hebreus deixaram um registro que se tornou uma das obras mais influentes da história humana. Os egípcios deixaram pirâmides e hieróglifos. Os sumérios deixaram tabletes de barro. Os gregos deixaram filosofia. Todos eles fizeram parte da resposta para a nossa pergunta. Todos eles habitavam a Terra, e suas histórias importam. Não porque competem umas com as outras, mas porque juntas formam o pano de fundo da civilização humana. Então, quem realmente habitava a Terra nos primeiros séculos? A resposta é muitas pessoas, de muitas culturas, com muitas histórias. Algumas foram registradas, muitas não foram. E talvez o maior aprendizado não seja descobrir uma verdade única e exclusiva, mas desenvolver a capacidade de honrar múltiplas perspectivas simultaneamente, de respeitar o que é sagrado para os outros enquanto mantemos nossa própria verdade, de ser curiosos sem ser desrespeitosos, de questionar sem desacreditar. Você acredita que a Bíblia é verdade divina? Magnífico! Essa verdade não diminui quando reconhecemos que outras pessoas também tocavam no divino à sua maneira. Você é um historiador secular em busca de evidências empíricas? Excelente! Você pode fazer esse trabalho honroso enquanto reconhece que as narrativas sagradas comunicam significados que não podem ser medidos em laboratórios. Você está entre essas posições? Também está bem. A maioria de nós está.
A jornada para responder quem habitava a Terra nos primeiros séculos não é uma jornada que termina com uma resposta simplista. É uma jornada que nos transforma enquanto fazemos a pergunta. Nos torna mais sábios, mais humildes, mais capazes de viver lado a lado com aqueles que entendem o mundo de forma diferente. E talvez esse seja o presente mais valioso que essa conversa possa nos oferecer. Obrigado por fazer essa jornada conosco.